Amém, meus queridos. Como diria um professor meu, dizia assim, tem assuntos que são áridos, mas são necessários, né? Todos esses assuntos que foram tratados agora, apesar, né, de serem áridos, né, difíceis até às vezes de digerir, mas são necessários para o bom andamento da igreja. Meus queridos, é com muita satisfação que nós estamos aqui recebendo, né, na nossa reunião, o pastor Oséias de Madureira, que é o pastor presidente da Adebras São Bernardo e um dos vice-presidentes ali da Adebras, está aqui o nosso querido companheiro, e o pastor Cezinha de Madureira, que é o nosso deputado federal. Vamos dar as boas-vindas a esses amados irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos, meus queridos, podem sentar-se. Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los nesta manhã com a gloriosa paz do Senhor. Que bom podermos estar reunidos nesta noite, em uma manhã certamente marcante, onde temos, sem dúvida, a presença de Deus, que é o mais importante na nossa vida. Louvar a Deus pela vida do querido pastor Clementino, que, sem dúvida, é um exemplo de vida para todos nós, um homem que a sua vida, sem dúvida, nos representa muito. Pastor Clementino, eu tive o privilégio de viver com ele um tempo muito abençoador da minha vida ali na Igreja do Brás. E o senhor sabe do meu carinho pelo senhor, o senhor sabe da minha estima. Eu só perco para a Silvana, irmão, porque se ela estivesse aqui eu já estava sem moral nenhuma, né, Léo? Então, mas a Silvana foi para Maceió hoje cedo e ela ainda brincou comigo, falando um beijo para o pastor Clementino, um abraço. O senhor sabe que a nossa casa ama o senhor, obrigado. Cumprimentar a todos os pastores, pastor Marcos, Léo, pastor Léo, que é um grande amigo. Louvar a Deus pela vida do César, deputado Cezinha, que também tem sido um canal de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a igreja, e continuará sendo em nome de Jesus. Irmãos, eu não quero cansá-los, até porque eu entendo que os irmãos têm os seus compromissos. Eu quero só pensar, na verdade, trazer uma palavra, eu não diria nem de reflexão, eu diria que é uma palavra de ânimo para todos nós na manhã de hoje. Quando eu digo ânimo, algo que a gente não pode esquecer para a vida. Se a gente entender que eu não sou um pregador, eu gosto de palavra, e eu queria só pensar rapidinho com vocês num texto que está em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Versículo 22 a seguir, acho que até o 25. Diz assim: ora, aconteceu em um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado. E eles foram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu. Desceu uma tempestade de vento sobre o lago e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, acordaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram, e houve calmaria. E ele disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: que tipo de homem é este, que ordena, e até o vento e o mar lhe obedecem? É uma pergunta, uma versão que diz: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? A Bíblia diz que Jesus toma uma decisão com seus discípulos, e essa decisão ela foi extremamente relevante, porque Jesus chama os seus discípulos.
E quando se fala de discípulo, fala de alguém que imita, fala de alguém que está junto. Discípulo não está longe, discípulo é alguém que sempre está junto. Discípulo é alguém que aprende junto, que toma café junto, que almoça junto, que está caminhando junto. Esse é o discípulo. Não tem como nós falarmos de discípulo e não fazer essa colocação. Só que interessante, e esse texto ele já começa dizendo que Jesus convida os seus discípulos, ou chama os seus discípulos, ou convoca os seus discípulos. E o texto é muito claro quando ele diz assim: e chamando os seus discípulos, disse-lhes: vamos, entrem no barco. Mas é mais interessante ainda que Jesus não dá o destino. Ele só chama e fala: entra no barco. Mas ninguém ainda tinha falado por onde ele ia, nenhum texto vai apontar, mas ele chama e diz: entra no barco. Eu queria pensar com vocês rapidinho sobre isso. Tem momentos na vida que a gente não tem o direito de escolher o destino. A nossa agenda cai e o próprio Jesus diz assim: agora a agenda é minha. O que você precisa fazer? Entra no barco e vamos. Mas para onde? Entra no barco e vamos. Mas entra no barco e vamos. Eu preciso dizer uma coisa a você nesta manhã, com muita propriedade em Deus. Nós já estamos no barco e ele não vai afundar. Deus ainda tem o controle de toda a história. E é interessante que eles entram no barco. Eu posso garantir aos irmãos que possivelmente, se eu tivesse num barco e Jesus entrasse nele, a primeira coisa que eu ia fazer é fazer uma selfie. Fiz a selfie e ia postar: olha quem está comigo no barco. Irmão, ia dar muita curtida. Mas o mais interessante dessa história é que Jesus estando no barco, eles, penso eu não vou negar a vocês, eu não gosto muito de barco. Barco tem um balançar que é um negócio esquisito, né, irmão? Tem muita gente que gosta, eu não gosto. O gostoso é quando a gente chega no destino. Mas Jesus, ele está no barco. Eu penso que os discípulos falam: agora a viagem é tranquila, a viagem é segura. Mas o problema está aí. Jesus estava no barco, mas mesmo Jesus estando no barco, eles enfrentam uma tempestade. Vem o vento, vem a tempestade, e Jesus dormindo. Olha que gostoso, irmão. Eles na tempestade e Jesus dormindo. Pastor, qual é a reflexão que o senhor tira de tudo isso? Muito objetiva. Tem hora no barco que a gente tem a impressão que Jesus não está nem aí para o que está acontecendo com a gente. Tem hora que no barco a gente tem a impressão que você ora e Jesus não fala com você, que você vai para a campanha, Jesus. Aí você fala: mas e aí? Aí que eu vim hoje de manhã, rapidinho, só lembrar para você: levanta a cabeça, ele ainda está no barco. Mas está dormindo, mas está no barco. Não está tão perto, mas ele está no barco. Esse que é o mais importante. Ele está lá. Porque tem hora, irmão, que a gente tem essa sensação na vida, no ministério. Está difícil. Cadê Jesus? Já teve aquela sensação de você orar, buscar, fazer campanha, fazer jejum, e você fala: tudo que eu queria é ouvir Deus. Aí Deus não fala nada com você. Você fala: não, Deus me abandonou. Aí vem ele e faz assim: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia se ela se esquecer, diz o Senhor, eu não me esquecerei de você. Gente, sabe a melhor notícia para a gente que é obreiro na casa do Senhor? Vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas eu trouxe uma palavra simples, mas direta a você: não desanime, ele ainda está no barco. É interessante que eles vão acalmar Jesus. E eu tenho a impressão, isso aqui é uma interpretação extremamente minha, e já estou terminando. Quando eles chegam para Jesus, eles vão acordar Jesus, está no meio da tempestade. Eles lembram e falam: mas Jesus está no barco. Aí eles acordam Jesus. Olha que expressão esquisita que eles usam com Jesus. Olha, é uma versão que diz que ele fala exatamente: mestre, não se dá que pereçamos?
Melhora isso, pastor. Mais ou menos assim, permita uma expressão bem chula, porém muito direta. O senhor não está vendo que a gente está aqui, está se arrebentando todo, está tendo tempestade, o senhor está dormindo? O senhor está, que história é essa? Aí vem Jesus, irmãos, e repreende a tempestade. É interessante que algumas tempestades na Bíblia Jesus acalma. Tem outras que ele repreende. Tem tempestade que ele vai lá e acalma, mas tem outras que ele fala, essa aqui não dá para acalmar, essa aqui eu tenho que repreender. Porque tem tempestade na vida que a gente pega com a própria mão. Quer perceber? Eu estou gordinho. Eu quero emagrecer. Mas eu vou confessar meu pecado. Hoje eu comi um pão francês. Quase 1,5. Se o médico souber, irmão, vai falar, mas você precisa emagrecer. Aí você come o pão francês, depois de 10 minutinhos você está assim, por que eu comi esse pão? Eu podia não ter comido, né? Eu podia ter saído fora, mas por que eu estou fazendo aqui? Aí você engorda, aí você vai na balança. Essa tempestade aí emocional, você comprou com a mão. Aí ontem uma irmã me chama para almoçar na casa dela. Eu fui, irmão. Cheguei lá, tinha rabada. Eu dei lugar. Mas dei lugar com força. E comi. Aí de noite eu falei, Silvana, eu estou me sentindo assim. Ela falou, também não. Irmão, mas tinha rabada, tinha polenta, tinha frango caipira. A irmã caprichou. Eu falei, eu não posso desfazer da irmã querida do Senhor. Esse tipo de tempestade, quem pegou com a mão? Eu. Aí você vai medir a diabetes. Não tenho diabetes, mas se fosse, você pegou com a mão. Não estou entendendo, pastor. Esse tipo de tempestade, Jesus até ajuda a gente. Fala, calma, vai lá, faz um regiminho que eu ajudo. Agora, tem outras tempestades aí que eu queria pensar com vocês, bem rapidinho, que ele não acalma. Tem outras que ele repreende. Porque por mais que a gente não queira acreditar, o mundo espiritual é uma realidade muito grande. O mundo espiritual luta contra a gente diariamente. Mas ainda há poder no nome de Jesus. O diabo pode montar qualquer tipo de estratégia. Jesus está dizendo, umas eu vou acalmar, mas tem umas que eu vou levantar e vou repreender só para o meu nome ser glorificado. Eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida com muita tranquilidade em Deus. Vai para casa tranquilo. A tempestade ele vai repreender e o nome dele vai ser glorificado. Agora, sabe o que me encanta nesse texto? E eu estou terminando. Me encanta que Jesus, quando acalma a tempestade, Jesus não pede para os discípulos resiliência. Jesus não pede para os discípulos resistência. Porque tem muita gente que gosta de pregar para a gente, olha, é bom ser forte, é legal. Mas, gente, corre sangue no nosso vida. Tem hora que a gente arria mesmo, tem hora que a gente não tem força, tem hora que a gente levanta desanimado. Tem hora... Meu irmão, eu não vou falar por mim, eu vou falar pela minha esposa. Eu sou mais assembleano do manto, a Silvana é mais contida, né? Ela tem um que ela ouve uns hinos, ela fala assim, mas que vitória é essa que nunca eu chega? Porque eu estou procurando, porque a vida não é fácil, a gente não pode viver dessas questões. Agora, Jesus, quando repreende a tempestade, Jesus não pede resiliência nem resistência. Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: onde está a sua fé? É interessante que Jesus não fala, vai, anima-te, tenha um bom ânimo. Tem hora que ele fala, mas no caos da tempestade ele pergunta, onde está a fé de vocês? Eu não sei se você consegue entender, e claro que Jesus tinha um destino, Jesus não tinha falado, mas o destino de Jesus era para Decápolis, era uma região com 10 cidades, mas Jesus vai para uma cidade específica que é Gadara, e lá tinha um endemoniado, e era terrível, irmão, o trem ali era feio. Eu posso pensar que Jesus já estava entendendo que a tempestade, ela precisa ser repreendida ali, porque tinha uma outra coisa muito pior para ele receber ou para ele tratar ali na frente. Não entendi, pastor. Vou esclarecer para você com tranquilidade. Fique em paz.
o curso da sua vida. Ele sabe o começo, ele sabe o meio, mas ele sabe o final. E o que eu e você precisamos ter nesse momento? Irmão, tenha fé, acredite, ele tem o controle de toda a história. Há uma parte desse texto, e eu já vou até fechar a Bíblia, que diz que Jesus chega e pisando ele em terra firme. É interessante que fala de tempestade, Jesus manda ter fé, Jesus pergunta da fé deles, eles estão meio conturbados, só que no começo do texto, você vai perceber que diz assim, ó, e chamando os seus discípulos. Se eu chegar, ainda estou chegando em São Bernardo, não sei se eu tenho discípulo ainda, né? Aquela coisa de discípulo de andar junto, mas eu não posso chegar e chamar os discípulos do pastor Clementino, porque é dele, acompanha ele. Eu posso ter os meus, mas a Bíblia diz que ele chama os seus. É mais ou menos assim, alguém que andava com ele, que vivia com ele, que comia com ele. Aí acontece toda essa história, eles vão lá, aí tem uma hora que Jesus fala, e chegando em terra firme, mais ou menos assim, eles estavam tão apavorados, que a gente também chegou e pisou em terra firme. Aonde o Senhor quer chegar? Uma aplicação. Pisar na terra firme não anula a tempestade que você passou. Tem muita gente que te vê em terra firme, mas não sabe a tempestade que você passou para chegar na terra firme. Tem gente que te vê pisando seguro, mas nem sempre estar seguro anula a tempestade que você passou lá atrás. Ela te trouxe experiência, ela te trouxe às vezes resiliência. Estar em terra firme é só um cumprimento de promessa. A tempestade passou, mas sabe o que é mais encantador? O mesmo Jesus que estava na tempestade também estava na terra firme com ele. Para terminar, o que me traz uma interrogação na cabeça, e eu preciso que você pense comigo, é que se eles eram discípulos, logo eles conheciam Jesus. Se eles eram discípulos, logo eles andavam com Jesus. Se eles eram discípulos, logo eles comiam, eles tinham visto milagres de Jesus. Aí Jesus faz esse milagre. Sabe que a pergunta que eles fazem? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Aonde o Senhor quer chegar, pastor? Aqui, em dizer para você com muita tranquilidade em Deus, não é porque a gente está aqui, que às vezes a gente conhece o Deus que a gente serve. Vai chegar um tempo da vida que o milagre vai ser tão extraordinário. Quem é esse? Aí ele vem dizer para você, eu sou o mesmo que acalmei a tempestade, que andei com você, que curei lá atrás. Sou eu. E sabe o bom da história? É que ele está com a gente. Sabe o gostoso dessa caminhada? É que tem hora que a gente quer desistir mesmo. Eu me lembro, logo, numa questão de um tempo que eu estava no braço com o pastor Lupércio, um dia eu fui pedir para dirigir igreja. Ô, pastor Lupércio, me dá uma igreja, me dá uma igreja, me dá uma igreja. Irmão, pedi tanto. Ele pegou, ele tinha aquela agendinha dele, né? Ele pôs a mão assim no elástico, marcou na agenda, falou, daqui 3 meses você fala comigo, que eu vou orar. Irmão, eu orei 3 meses. Mas eu contei 90 dias. No 91º, eu estava lá no Brás, falei, eu vou falar com o pastor do Pérez. Ele falou 3 meses. Aí eu entrei na sala dele e falei, pastor, ele ficava ali na porta, ali no corredor, às vezes, olhando para a gente. Eu falei, pastor, eu queria falar com o senhor. Entrei e falei assim, pastor, eu tenho um sonho, e o senhor sabe, eu pedi para o senhor orar, e eu queria muito que o senhor me ajudasse, me desse esse voto de confiança. Ele olhou bem para mim e falou assim, então, eu orei, e Deus não falou comigo. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, ele falou que é para você ficar comigo mais um pouquinho. Eu falei, mas, poxa, podia me dar? Ele falou, não, fica aqui mais um pouquinho. Aí sabe o que eu aprendi? Uma lição que eu levo para a vida inteira. Exatamente aquilo que a palavra diz. Tem tempos na vida
que Deus te coloca do lado de pessoas que vai te ensinar, no momento da maior dificuldade, entender que você não pode desistir, que Ele continua tendo o controle total da história. Eu termino dizendo para você com uma reflexão muito tranquila em Deus: descansa o teu coração, descansa a tua alma. Quem te chamou ainda é fiel. Ele ainda cuida de você. Ele ainda cuida da tua casa. Não é porque a gente está na história do apogeu que a gente tem hora que não vai. Eu fico, não vou negar, irmão, não levo em questão essa palavra que eu vou falar, mas quero que eu fique encanado com algumas coisas, que é só a Bíblia que encana a gente. Você pega Jó, Deus dá testemunho de Jó. Aí Deus pergunta: você viste lá meu servo Jó? Deus vai lá e rasga as características. Homem reto, íntegro, não é verdade? Desvia-se do mal. Eu costumo dizer que Jó foi um instrumento de desafio entre Deus e o diabo. Só que Jó não sabia disso. Você não vai encontrar em nenhum momento no livro de Jó um profeta falando: te prepara, meu filho. Vem uma grande luta aí, vem uma tempestade, te prepara. Eu penso: não, irmão, não teve. E o Jó? Coitadinho, era o instrumento de desafio. Deus aqui do lado falando vai, o diabo do outro lado falando não vai. Deus vai e Jó lá no meio. Aí vem toda aquela catástrofe, toda aquela história que vocês conhecem. Aí Deus dá tudo de volta para Jó. Aí sabe qual é a declaração de Jó no final? Irmão, pensa que coisa esquisita. Deus dá testemunho de Jó no capítulo 1. Aí depois, viste lá meu servo Jó, veio da passear a terra. Você conhece? Aí a Bíblia diz no 1º e no 2º que Deus entrega tudo de Jó na mão de Satanás. Mas peraí, ele era o instrumento de desafio, era o cara, é homem íntegro, reto. Deus fala dele. Aí vive todo aquele caos. Aí Deus dá tudo de novo. Aí vem Jó: antes eu te conhecia, só de ouvir falar. Aí depois do vento que apareceu na minha vida, eu te conheci, de contigo andar. Como é que o senhor quer terminar isso? Dizendo para você: o vento não é para te destruir. O vento é para você conhecer quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece. Que Deus guarde a tua casa, que Deus guarde a tua vida, que Deus guarde o teu ministério. E juntos a gente vai continuar trabalhando até chegar no céu. Obrigado, pastor Clementino. Deus abençoe vocês. Com Cristo no barco, muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Você crê no que você ouviu esta manhã? Você recebeu o que você ouviu esta manhã? Não esqueça, Ele está no barco. Você também está no barco. Ele chega ao ponto principal e nós também chegaremos. Um dia Ele vai dizer: sobe cá e vamos juntos à presença do Todo-Poderoso. O Pai nos espera. E se o Pai nos espera, Ele nos espera para festejar a vitória da igreja aqui na terra, que foi comprada com
com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi aspergida na cruz do Calvário e alcançou todas as nações. Vai para o inferno quem não aceita o sangue de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Nós estamos trabalhando na Secretaria de Missões e eu estou convidando os líderes de missões para vir do dia 29/8, 30/8, 31/8, 1/9, 2/9, 5/9 e 6/9, aqui na sede, que nós vamos ministrar a lição sobre a apostila de evangelização e discipulado. Então nós estamos implantando isto, que em cada congregação vai existir um DEINC, não só interno, mas como externo, que vai dar assistência aos lares que foram evangelizados e querem fazer o estudo bíblico nas suas casas. Então o nosso objetivo é evangelizar de porta em porta, ao redor das congregações, as famílias que quiserem receber o estudo bíblico sobre o discipulado, aí os líderes de cada congregação irão ministrar essas aulas. São 7 aulas, e dentre elas tem batismo e santa ceia. E depois de concluir as 7 aulas, os líderes de missões vão até as casas dessas pessoas, acompanhá-los até a congregação, para integrá-los, para fazer parte da nossa igreja. Então nós estamos com esse projeto. Então nessa semana que eu citei, nós estamos ministrando aula para os líderes de missões de cada congregação, para que depois eles transmitam isso nas suas congregações. Outra alteração que nós estamos fazendo é a troca da reunião de líderes. Ela não mais existirá simultaneamente à reunião de obreiros. Isso tem trazido muito desencontro para nós, porque os líderes têm que estar ao lado do seu dirigente na reunião de obreiros, não separados do líder. Então nós escolhemos o primeiro sábado de cada mês, das 8 horas da manhã até o meio-dia. Então haverá uma consagração aqui na sede, com todos os líderes do campo e demais obreiros e obreiras que quiserem participar. É aberto para todos. Então nós vamos orar das 8 às 10 em consagração, das 10 às 11 é uma palavra, um estudo bíblico, e das 11 ao meio-dia nós vamos tratar de projetos e eventos de evangelização. Então a próxima reunião de líderes vai acontecer aqui na igreja sede, dia 3 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. Não haverá mais essa reunião simultânea dos obreiros, para que cada líder de missão possa assistir do lado do seu dirigente à reunião de obreiros, tá certo? Nós estamos colocando isso agora para frente, e agora eu vou pedir para os dirigentes, em nome de Jesus Cristo, o apoio de vocês, para que a gente possa desenvolver 1 mês e meio de consagração, por exemplo, dia 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 9/10 e 23/10, consagração nas congregações, das 10h30 até o meio-dia. Então, o departamento de missões vai estar em consagração, cada um na sua congregação, orando, jejuando, clamando, lendo a Bíblia. É um tempo de preparação para a evangelização. Aí depois, no mês de novembro e dezembro, todos os domingos, das 10h30 ao meio-dia, nós vamos sair às ruas para evangelizar. Então, é 1 mês e meio de consagração e jejum e 1 mês e meio de evangelização, finalizando também com a nossa conferência missionária. Então, eu peço aos senhores pastores que apoiem esse trabalho,
que abra espaço para esse período de consagração, para que possa acontecer a evangelização. Porque sem oração e sem jejum, nós não entramos no mundo espiritual e nós não vamos ganhar ninguém para Jesus. Então eu peço o seu apoio e a sua cooperação, em nome de Jesus. Amém? Esse é meu aviso. Todos esses assuntos que foram tratados, nós devemos aceitar e participar com temor, graça e amor pelas almas. Essa reunião de hoje que nós tivemos apenas uma mensagem, mas uma palavra muito boa. Mas essa reunião que eu convoquei vocês foi para a administração de todos esses assuntos que nós tratamos aqui. E eu gostaria que os obreiros, os dirigentes, está entendendo? Os obreiros tivesse muito prazer em trabalhar esse meio semestre, quantos meses está faltando? 4. Esses 4 meses para fazermos muita coisa, principalmente no trabalho aqui de evangelização. Eu gostaria que o pastor Norberto ali de Ouro Fino, antes de ir embora, desse uma passadinha na minha sala para falar comigo. Eu acho que não tem mais nada para tratar. Mais alguma coisa aí? Mais alguma coisa aí, Paulo? Nada? Secretaria, tesouraria? Vocês viram a apresentação da secretaria e da tesouraria. Nós vamos estudar esse assunto com carinho, com muito amor. Como é que nós vamos fazer com isso, né? Porque uma congregação, né? Segundo vocês ouviram aí o relatório, você passou na mão dos dirigentes, cada dirigente recebeu o movimento da sua congregação. Você fez assim para a sede das regionais ou direto?